refúgio e fortaleza é Deus. Amém. Pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 40. Dando oportunidade na exposição da narrativa de José. Vamos ler todo o capítulo. Diz assim: passado estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse-lhe: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem, e rogo que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves nos comiam no cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nesse momento, Deus, nós vamos ouvir a exposição da Tua Palavra. A nossa oração é que o Senhor edifique a Tua igreja, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console. Ó Deus, que seja falado somente de forma genuína, pregado aqui a Tua Palavra, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Irmãos, chegamos ao capítulo 40 de Gênesis, né? Começa essa história do capítulo 37, onde a narrativa termina-se a narrativa de Jacó, como nós falamos, inicia-se a narrativa de José. No capítulo 37 vimos que os irmãos odeiam a José, tentam matá-lo, é isso que está no coração deles, mas ele é salvo pela provisão de Deus, pela preservação que Deus tem para com o seu povo. No capítulo 38 entra a figura de Judá, irmão de José, e Tamar, onde acontece algo desastroso aqui. Você vê uma mistura onde Deus repudia essas coisas, mas tudo isso acontece debaixo da soberana mão de Deus, para que se preservasse a linhagem do Messias. No capítulo 39 vimos que José então é vendido, né, a Potifar, isso já no Egito. E há uma ascensão na vida de José. José passa de escravo a ser administrador da casa de Potifar,
administrando a sua casa e as suas posses. Logo em seguida nós vemos a lascívia da esposa de Potifar, querendo se deitar com José, cometer adultério. Então José foge dessa situação e logo há uma derrocada na vida de José novamente, ele passa a ser prisioneiro. Esse é o contexto anterior aqui do capítulo 40. Note que o capítulo 40 começa exatamente isso, passados destas coisas. Ou seja, em seguida de tudo isso que aconteceu, né? Lógico, não de um dia para o outro, mas aqui já existe alguns anos que essa história vem ocorrendo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso foi que José, quando ele vai à casa de Potifar e ele entra como escravo, vira administrador e depois volta a ser escravo, né? Ali ele já está preso em uma prisão especial, nós falamos disso, vamos voltar a falar disso, mais ou menos 10 anos pelo crime que ele não cometeu, por uma injustiça. Nós vimos, né, o que aconteceu. A mulher, ela cria uma narrativa, ela cria uma história, dizendo que foi ele que foi pedir para se deitar com ela, e ela não quis, ela fugiu dessa situação. E ela usa como justificativa as suas vestes, alguma peça de roupa que ela deve ter segurado dele no momento que ela vai agarrá-lo. Isso é descrito na narrativa. E aí, irmãos, a narrativa ela vai seguindo com um monte de informações que aparentemente desconexam, mas que, como eu disse anteriormente, faz um sentido futuro. As coisas aparecem para que no futuro sejam usadas. Lembra que no capítulo 39, por exemplo, no capítulo anterior, o texto nos informa que José, ele foi por causa da injustiça do seu senhor e da sua esposa, né, que era Potifar, ele foi para uma prisão, mas não era uma prisão qualquer, não era uma prisão comum ali do Egito, era uma prisão especial, onde os presos do próprio faraó estavam encarcerados. Então, não era uma prisão onde qualquer pessoa cometia um crime e ia ser preso num cárcere comum, mas era um cárcere especial para somente os presos de faraó. Isso acontecia porque o próprio Potifar, ele era oficial do rei, então os seus presos eram levados para lá também. Você vê isso, a grande administração de Deus sobre a história. Deus, ele vai administrando as coisas, preservando as coisas, provendo tudo, para que nada fuja daquilo que o próprio Deus planejou. Mas nessa perspectiva humana, ele não consegue enxergar essas coisas com esse detalhe. Nós enxergamos porque temos toda a narrativa aqui. A gente tem, inclusive, o que vai acontecer na frente, né? Tem até o capítulo 50 nas nossas mãos. Mas para aqueles homens, para aquelas pessoas, eles não tinham todo esse contexto, toda essa perspectiva. Mas aqui podemos ver a mão de Deus agindo e controlando tudo e todos. Apesar da injustiça dos homens, Deus, ele conduz todo o processo para que desenvolva um grande ato de bondade, que é matar a fome do povo e preservar a sua descendência. Então, as coisas deviam acontecer exatamente como aconteceram. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Cristo, irmãos. A cada dia que passava, a cada dia que se aproximava a crucificação, a cada ato de injustiça dos homens para com o próprio Cristo, os seus irmãos o negarem e o crucificarem, a cada coisa que chegava mais perto da cruz, você via que ali tinha uma finalidade de uma suprema bondade de Deus para com os homens, que era a remissão de pecados através de Cristo, através da morte de Cristo. Então, vemos a condução de Deus. Por isso, irmãos, nós podemos confiar plenamente nesse Deus. Porque por mais que nós estejamos aqui numa situação parecida com a de José, numa perspectiva humana, onde nós não temos o contexto da nossa vida, o que vai acontecer no futuro, Deus, ele já tem tudo isso planejado, e tem tudo isso em suas mãos, controlando todas as coisas, e para o fim seja a sua própria glória, a preservação dos seus, o cuidado dos seus filhos. Vejam, irmãos, isso que é confiança em Deus. Isso que é fé, né? É olhar para o futuro e não enxergar, mas saber que há um Deus, né, que controla todas as coisas. Quando nós fazemos o cálculo, de acordo com o que a narrativa vai nos dizendo, do tempo que José passou, iniciou, enfim, nós chegamos que ele passou 13 anos nessa prisão, veja, 13 anos preso de forma injusta, sendo injustiçado, 13 anos aqui, e aqui no capítulo 39, exatamente 10 anos ainda, porque ele ficaria mais 3 anos, esse um ano dessa narrativa e mais 2 anos mais na frente, ainda preso de forma injusta, sofrendo todos os males de forma injusta.
Mas ainda assim, irmão, Deus era com José. Porque o texto nos traz outra informação. E no capítulo 39 ainda, José, ele foi o administrador, o carcereiro, deu a José o poder de administrar toda a prisão. Veja que por mais que José é colocado no fundo do poço, o Senhor ainda o exalta, de forma que, e eu vejo isso também de forma didática, ensinando como administrar, para chegar no dia da grande administração, ele matar a fome de todo o povo. Veja, cada detalhe aqui, irmãos, é importante na construção da narrativa. Parece que foi algo, se fosse um homem escrevendo essa história, ele demoraria tempos e tempos para pensar em cada detalhe, né? Como é uma construção de um livro, como é uma construção de um filme, de uma série. Cada detalhe que acontece antes para chegar no futuro. Mas Deus, ele faz isso por meio da sua palavra, no seu ato. E aqui nós vemos no texto, irmãos, capítulo 40, que há uma outra informação. Que o copeiro e o padeiro-chefe ofenderam a Faraó. E adivinham onde são presos? No cárcere especial. Na prisão para onde iriam os presos do próprio Faraó, ou do rei, como o texto trata. Veja lá nos versículos 2, 3 e 4. Indignou-se o Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Veja, faziam 10 anos que José estava administrando a prisão. O carcereiro ali não fazia mais nada. Confiava em José, nas suas atitudes, e deixava a pá dele toda a situação. Porque Deus era com José. E ele prosperava naquilo que fazia. Lembra que nós trouxemos um sentido de prosperidade, não necessariamente de riqueza. Porque se fosse assim, José nunca seria chamado de próspero. Mas sim, a prosperidade está em Deus estar contigo. Em Deus estar conosco. Isso é o grande sentido de prosperidade. Então, quando são chamados o copeiro e o padeiro-chefe, significava que José ia servir aqueles homens ali. Eram homens importantes, porque eram homens de confiança direta do próprio Faraó. E aí José foi chamado pelo carcereiro e disse: ó, cuida deles aqui, fica com eles, supra as necessidades. Até porque aconteceu algo aqui, que a gente vai ver mais na frente, que José precisava tratar bem aqueles homens, porque eles foram presos, mas só um deles era culpado e o outro, consequentemente, inocente. Então José foi chamado pelo carcereiro para tratar bem aqueles homens, porque não sabia quem era o culpado, porque Faraó estava averiguando por trás, lá na sua casa, quem de fato era o culpado e quem era o inocente. Então, note que o porquê aconteceu isso. A narrativa não descreve isso, talvez pela importância que não seja tanta, mas aí não nos dá esse detalhe, mas muito provavelmente pela situação e contexto da época, irmãos. O que aconteceu ali é que esses que são chamados copeiro-chefe e padeiro-chefe eram aqueles que eram responsáveis por administrar comida que o próprio Faraó comia. Então o padeiro da comida sólida e o copeiro daquilo que Faraó bebia. Então muito provavelmente o que aconteceu aqui? Grandes historiadores vão defender isso, que houve uma tentativa de morte a Faraó, e aquilo era muito comum, envenenamento, né? Porque para se chegar perto de um Faraó, para matá-lo à espada, não existia arma de fogo naquela época, não podia se matar de longe. Então, para se chegasse perto do Faraó, um monte de gente demais fazendo a sua guarda, não conseguia se matar nunca um líder, um rei, um Faraó, dessa forma. Então, qual era a forma mais comum? Eles iam para as pessoas que cuidavam da comida, ou que cuidavam da parte de experimentar a comida antes de Faraó comer, para que se esteja envenenado ou não. E aí eles negociavam com aquele homem, para que ele deixasse passar a comida envenenada, ou a bebida envenenada, e matasse a Faraó. O que aconteceu aqui, irmão, na narrativa, muito provavelmente foi uma dessas coisas. Eles eram responsáveis, por isso o cargo de confiança de Faraó, porque estava diretamente ligado com a sua vida e a sua morte. Se eles fossem corrompidos e comprados pelas pessoas que odiavam o rei e o Faraó,
ou Faraó, eles podiam morrer por uma comida ou uma bebida envenenada. Então aconteceu algo aqui, nós não sabemos se foi de fato isso, mas foi algo que traiu a confiança de Faraó para com aqueles homens, só que ele não sabia o que de fato ali estava envenenado, ou o que de fato aconteceu. E aí Faraó decide uma coisa: manda os dois presos, e a gente vai averiguar a situação aqui, e quem tiver de fato pecado, errado, e a palavra que é exata aqui pecou contra Faraó. Então, quem de fato tiver errado vai receber a sentença, e quem de fato não tiver culpa, esse será restituído. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu muito provavelmente. Aqueles homens, o copeiro e o padeiro, eles eram escolhidos a dedo, eram responsáveis diretamente pela vida e pela morte de Faraó. Era o meio mais fácil de se matar uma autoridade ali daquele tamanho, pela comida. Então, irmãos, quando eles são encarcerados, acontece uma coisa, uma nova cena aqui. Ambos eles têm um sonho no mesmo dia, na mesma noite em que dormem. Veja lá, versículo 5 e 6. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobretudo, e ambos sonharam cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho bem parecidos, mas com significação diferente. E quando José os vê, irmãos, percebem uma coisa, e a gente vai deixar claro isso aqui. Percebem que eles estavam turbados. E essa palavra, exatamente, turbados, é interessante porque significa como se eles estivessem tristes. E aqui no extremo da palavra, apavorados. Eles não tinham paz, porque teve um sonho esquisito, em que ele não tinha o significado daquele sonho. Porque era muito comum ter pessoas que eram chamadas para decifrar sonhos, os sábios da época, né, daquele contexto. Tanto que a gente vai ver isso acontecer em Faraó. Quando o Faraó tem um sonho, ele chama todos os sábios que estavam ali perto dele para tentar decifrar aquele sonho, e ninguém conseguia. Então eles ficam turbados porque não tem nenhum sábio que possa ajudá-lo a decifrar tal sonho ali que eles tiveram. E os dois tiveram no mesmo dia, na mesma noite que dormiram. Amargurados eles estavam. E José, irmãos, ele percebe isso. José tem essa sensibilidade. Um homem que mais viveu amarguras, né, ou deveria viver amarguras, né? Amargura é pecado, provavelmente ele não viveu isso, mas triste, profundamente triste, tristeza no seu coração. Se preocupa com o coração turbado daqueles homens que estavam ali. José percebe a situação e José resplandece a bondade de Deus. Nós estamos falando sobre exatamente isso, né? Em meio à injustiça dos homens, se revela a bondade de Deus. Parece ser difícil enxergar isso. Parece ser difícil enxergar que quando se é aplicada injustiça sobre você, ainda assim revela-se a bondade de Deus para com os seus. Não só com os seus, porque essa bondade ela é transbordada dos seus para com os que estão ao redor. Veja a sensibilidade que José teve aqui para com aqueles homens de coração turbado, porque tiveram um sonho. E veja, não tinha culpa. O outro não. Mas mesmo assim eles se conturbavam ali. E há um motivo disso, né? Versículo 7. Então, perguntou aos oficiais de Faraó. José ele percebe, tem a sensibilidade e pergunta. E com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que temes hoje triste o semblante? Por que vocês estão tristes? E eles respondem, versículo 8: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. E aí José
agora com a sua teologia, né? José, ele interrompe a fala dos homens e diz: peraí, porventura não pertence a Deus a interpretação do sonho? Deixa claro aqui, né, quem ele servia e quem era o único que poderia fazer isso com fidelidade. O sonho, irmãos, aqui no Antigo Testamento era uma forma de revelação de Deus, quando Deus queria falar de forma especial com alguns homens, aqui no Antigo Testamento. É interessante que, por causa do sonho de José, a interpretação divina que o próprio Deus tinha dado a José, quando, no capítulo 37, onde o seu feixe se sobressai sobre os demais feixes, que são os seus irmãos, isso faz com que o coração dos irmãos se encha de ódio. Veja, o próprio povo rejeitou a palavra de Deus, aquilo que Deus estava revelando àqueles homens. E por causa de uma interpretação do sonho do copeiro e do padeiro, José mais na frente será liberto da prisão. Pelo sonho ele foi preso, pelo sonho ele será liberto, por meio do sonho. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que, mais uma vez eu repito e afirmo que essa é a ênfase do texto. O próprio Deus está controlando a situação. E ele deixa marcas na história, né? Deus, ele dá um sonho a José, José interpreta, ele é preso, ele é dado a ele a morte, e por graça de Deus ele é preso, mas pela mesma interpretação de sonho, agora José mais na frente vai ser solto. Você vê que Deus, ele prende José, Deus ele solta José na medida que ele quer, para que se cumpra o seu próprio propósito e para a glória dele mesmo, e sempre cuidando de José, porque Deus era com ele. Eu fiz uma pergunta no Instagram, né? Até um pouco engraçado que eu perguntei assim, uma das enquetes, eu perguntei: a quem você atribui as tribulações, os dissabores da vida, tudo? Eu coloquei ao próprio Deus ou ao capiroto, né? E aí, quase meus irmãos, a maioria respondeu o capiroto. Porque a gente não tem essa consciência, que o próprio Deus nos coloca em lugares tenebrosos mesmo, densos, lugares em que a gente não vê, não consegue enxergar a bondade, porque em meio à injustiça, mas essa injustiça revela a bondade de Deus, porque Ele cuida dos mínimos detalhes. Por mais que haja choro, tristeza, coração turbado, Deus ainda cuida dos seus. Ele foi jogado ao poço, ele foi dado como administrador da casa de Potifar, depois é jogado à prisão novamente, por meio de sonhos e a revelação especial, a revelação divina de Deus. Ele é preso e ele é solto. Os altos e baixos na nossa vida é o próprio Deus moldando o nosso coração e cumprindo o seu propósito. Nós temos que olhar para essas coisas com fé, irmãos. É algo invisível que nós não enxergamos, mas a certeza que há no nosso coração é suficiente. Que Deus está no controle de todas as coisas. José pergunta: não pertence a Deus a interpretação? Em seguida ele diz: contai-me o sonho. Eu sou boca de Deus aqui para vocês. Vocês querem saber o que significa? Me conta o sonho. Eu vou pregar aqui para vocês. Agora, como todo bom sermão, a condenação e a graça. Então, José, quando ele pergunta, quando ele indaga, né, e é uma pergunta meio retórica, vai dizer: não pertence a Deus as interpretações? Ele tem a consciência que Deus colocou o próprio José nessas situações, com um propósito maior do que ele mesmo, maior do que a sua própria vida. É um bem maior. Então, agora o copeiro-chefe ele se anima. Há um sábio entre nós que pode interpretar sonhos. Então, veja o meu sonho, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, e ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e a exprimi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó.
E aí José interpreta, versículo 12 e 13. Então ele disse a José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará o teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Irmãos, aqui nós não vamos tentar identificar os significados das ações contidas no sonho. Não há necessidade, Deus não expõe aqui, né? Até porque não nos é revelado, não cabe a nós buscar. Mas, a não ser o que o próprio texto diz, né? Os 3 ramos são os 3 dias, e que haverá um copo que será entregue na mão do Faraó, e acontecerá exatamente como o sonho, como ele interpreta o sonho, e de fato isso acontece. Mas no versículo 14, José apela para a gratidão do copeiro. Veja o que ele diz: porém, lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. O que é que José fez? José é fiel à revelação de Deus e entrega ao copeiro exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus lhe revelou. Exatamente o sonho, interpreta o sonho. Ele não usa outras palavras. Tanto que ele vai interpretar novamente o sonho, não vai ser tão gracioso o sonho, a interpretação como foi o primeiro. Mas José ele é fiel à revelação de Deus. E isso tranquiliza, não turba mais o coração daquele homem. Porque o sonho, a interpretação é algo bom para a vida dele. É um sonho que é uma interpretação que traz vida e não morte. Ou seja, ele seria inocentado da acusação e seria livre da prisão. A apelação que José faz ao copeiro era que ele, olhando para esse ato de bondade, tranquilizar o coração, lembrando do que foi José que interpretou, lógico, Deus colocou lá, mas José interpretou o sonho, para que quando ele fosse livre, ele falasse a Faraó a respeito dele, né, o defendesse, né, confirmasse o sonho e o livrasse da prisão. A verdade, irmãos, é que José não aguentava mais estar lá na prisão. Injustiça. José tinha sido preso injustamente, há mais de praticamente 10 anos ele estava pagando por um crime que ele não cometeu, onde deveria estar ali a esposa de Potifar. Isso nos mostra, irmãos, que às vezes Deus nos faz passar muito tempo na nossa cronologia, no nosso tempo. Muito tempo, a ponto de parecer eterno a nossa prisão, o nosso deserto. Parece que não vai ter fim. Lembram dos 70 anos do Salmo 126? Parece que não tinha fim os exilados por 70 anos ali. Eles queriam voltar para casa. Muitas vezes nós questionamos os planos de Deus. Achamos que o céu está de bronze e ele não nos escuta mais. Porque já faz tanto tempo que ele nos colocou nessa situação, que eu tenho dúvida se é o próprio Deus que me coloca lá ou o inimigo que me colocou lá. Porque eu acho que ele simplesmente virou as costas para mim e para a minha situação. Mas, irmãos, note que a bondade de Deus, em meio à injustiça dos homens, é vista em cada detalhe. Tiago afirma na sua carta, lá no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes pelas aflições, ou por várias aflições. Como é difícil isso, né, irmãos? Você ter alegria pelas aflições. Aí você pode levantar e dizer: mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu já passei nessa vida. Eu não sei. Deus sabe exatamente o que você passou. Esse mesmo texto que é o meu coração, que fala o meu coração, fala o seu coração. E diz: fique alegre, tem por alegria o motivo de passar pelas aflições. Porque é nas aflições, irmãos, que Deus produz perseverança, que Deus produz experiência, que Deus fala no nosso coração. É nas aflições que a gente vê em detalhes a bondade de Deus.
É como se Deus estivesse nas aflições desenhando a sua bondade ali, porque em cada consolo, em cada abraço, em cada frase, em cada texto que nós lemos, em cada oração que nós fazemos, em cada lágrima que cai nos nossos olhos, nós vemos Deus cuidando das nossas vidas, da nossa família, não deixando faltar as nossas necessidades, porque por maior que seja a aflição, por maior que seja o buraco em que nós estamos, muito maior é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que Tiago afirma categoricamente: você deve ser alegre nas aflições. Pedro ele fala isso, nas suas cartas. Se você estiver sofrendo injustamente, fiquem em paz, sejam alegres. Note que o apelo de José foi legítimo. Ele estava preso injustamente. Porque quando eu falo de injustiça, ou melhor dizendo, quando eu falo de alegria em aflições, eu me lembro logo do apóstolo Paulo. Tem vários textos que ele vai trazer para falar sobre isso, muitos bastante conhecidos, mas o que mais vai impactar é o diálogo que ele tem com Deus ali. E aí o apóstolo Paulo faz assim: Senhor, cuida de mim esse espinho na carne. Eu não aguento mais. Por 3 vezes o apóstolo Paulo pede isso. Ou seja, era algo que machucava a sua alma. Era algo que estava ali triturando, sabe? A alma do apóstolo Paulo. E a resposta de Deus é única. Ele vai dizer: minha graça te basta. A graça parece ser simples, a resposta de Deus, Parece ser algo simples. Mas a graça ela envolve muito mais do que algo simples. É exatamente a bondade, é o cuidado, é a misericórdia, é a sensibilidade, são as palavras, é a palavra de Deus, é a oração. A graça é muito maior do que algo simples que parece ser esse versículo. Paulo se cala diante da graça de Deus. O que eu tenho a reclamar, a graça de Deus é superabundante na minha vida. Era legítimo o apelo de José: lembra-te de mim. Assim que você for solto daqui a 3 dias, fala de mim para Faraó, para que ele me solte e eu saia dessa prisão aqui, porque eu fui preso injustamente. A justificativa existe, como muitas vezes na nossa vida nós temos uma justificativa plausível, verdadeira, mas Deus tem um propósito que não pode falhar, não pode ser interrompido. E o propósito ainda não era soltar José naquele momento. E aí, quando nós passamos pelas aflições, a minha oração é: Senhor, me ensina logo. Porque eu só vou sair da aflição quando o Senhor cumprir o seu propósito, que é moldar o meu coração. Então Deus me ensina o quanto antes melhor. Mesmo sabendo que há um dia específico que o Senhor vai fazer com que eu saia daquilo ali. Que nós saiamos da situação difícil. E aí, irmãos, acontece algo que e a gente vai ver malandro na palavra de Deus, que é usar da bondade, da benignidade de Deus sem ser filho de Deus, sem participar ali da aliança do Senhor. É o que acontece com o padeiro. O padeiro ele vê a situação, ele tinha culpa no cartório, ele tinha culpa, ele era culpado, mas ele vê que a interpretação de José foi boa para com o copeiro. Logo, ele pensou: vou revelar meu sonho, que é bem parecido com o do copeiro, e ele vai dizer a mesma coisa, que daqui a 3 dias eu vou estar solto, vou estar livre da culpa, porque ele vai ser como um sábio qualquer lá que serve a Faraó com interpretações do seu próprio coração. E aí ele disse: mas veja, interpreta o meu também aqui. Mas antes, irmãos, no versículo 15, como eu falei, José ele dá uma justificativa verdadeira. Ele diz assim: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me puserem nesta masmorra. Tanto que a gente ir para o padeiro, Tudo que José fala aqui é verdade. Foi roubado.
foi levado como prisioneiro, está de forma injusta ali, não foi culpa dele, ele não é culpado. E a nossa oração para com Deus às vezes é assim, né? Diante da dificuldade. Senhor, sou um homem crente, sou uma mulher crente. Eu vivo para a tua glória, para a tua honra. Isso pode ser verdade, sim. Tenho as minhas falhas, mas eu tenho que sempre glorificar o teu nome. Porque o Senhor tem me permitido passar por isso. Isso é uma injustiça. A justificativa é verdadeira, mas ainda não era cumprido o propósito de Deus. E aí o padeiro-chefe, irmãos, viu que a interpretação era boa. Ele foi buscar aquilo que o copeiro-chefe teve, consolo para a sua alma. E você inocentado também. Esse cara é um 7-1 que está interpretando o sonho. Se ele interpretar um bom, vai interpretar um outro bom também. Ele quer estar bem ali diante de todo mundo. O copeiro, ele não tinha nada a perder, porque ele era um homem que não tinha culpa. Ele sabia que era inocente, por isso ele foi o primeiro a contar o sonho. Já o padeiro, ele sabia que era culpado. E aí ele guarda o sonho para si. E quando viu que a primeira interpretação foi boa, o que ele disse? Interpreta o meu também. Vai vir coisa boa daí. Isso mostra, irmãos, que existem pessoas que buscam uma palavra doce, que querem esconder o pecado e querem ser abraçados pelo conforto da graça. Eles omitem o pecado, eles negam o pecado e querem ser abraçados pela mesma graça que abraçou aquele que não tinha culpa. Mas, irmãos, nós vimos aqui no texto que nós lemos Levi, que a graça de Deus, ela abraça aqueles que confessam os seus pecados e os deixam. E não aqueles que se agarram e permanecem no pecado. O padeiro estava esperando uma interpretação de vida, como teve o copeiro, mas a verdadeira interpretação do padeiro foi a interpretação de morte. Veja o que diz versículo 16 a 19. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. A palavra foi de morte. O que José disse àquele homem é: dentro de 3 dias você morrerá. O padeiro queria vida, escondendo o pecado. E o que ele ganhou foi a morte. Não foi o salário do pecado, é a morte. Irmão, seja a gente aqui, seja qualquer visitante, seja qualquer pessoa que adentre essa igreja, que eles não buscam, eles buscam a vida, mas não a vida em Cristo, a sua própria vida, né? Quem busca a sua vida, quem procura a sua vida vai perder. Esse é o grande princípio de Cristo, né? Então, as pessoas que entram aqui à igreja buscando o consolo dos seus pecados, sem atrelar a Cristo, mas a sua própria vida, a sua própria justiça, eles vão receber sobre as suas cabeças o julgamento de Deus. Mas para aqueles que são considerados justos, não pelos seus méritos, mas o mérito de Cristo, esses sim vão achar a vida. Aqueles que são injustos recebem o juízo e a morte. Aqueles que são considerados justos recebem a vida. E aí no versículo 20, irmãos, acontece exatamente como José descreveu. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. No aniversário do Faraó houve uma festa, né? E nessa festa Faraó fez justiça. Libertou o copeiro e condenou o padeiro. Aconteceu exatamente como José tinha interpretado, vindo do próprio Deus.
E aí veja o que a narrativa ela nos traz agora, um elemento surpresa, nos versículos 21 e 22, para a gente chegar ao fim, né? 21, 22 e 23. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava um copo na mão do faraó. Acontece exatamente como José tinha dito que aconteceria. Mas ao padeiro-chefe enfocou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Veja, irmãos, que acontece exatamente como José descreve nos sonhos. Ele entrega o copo na mão do faraó, ele vai espremer a uva, ele vai entregar, o outro vai ser enfocado, vai perder a cabeça, vão comer da sua carne ali. Mas no último versículo nos dá uma informação que, para nós, seres humanos, é uma informação dolorosa. Ele vai dizer que o copeiro-chefe não se lembrou de José, para se esquecer. O que é que José pediu a ele nos versículos anteriores? Quando você for liberto, converse com o faraó e fale do que eu fiz, de como eu interpretei, para que ele me livre daqui, porque eu fui preso injustamente. Lembre-se de mim. Mas a informação que o texto nos dá é que ele não se lembrou de José. E aquele que teve seu coração confortado pela interpretação que Deus deu a José, não lembrou dele perante Faraó. E aqui, irmãos, isso o nosso mês se chama ingratidão. E ingratidão é uma forma de injustiça, ou é um braço da injustiça. Ingratidão é você não dar os méritos àquele que mereceu o mérito, e você ser injusto com a pessoa, de certa forma. Mas o interessante aqui, irmãos, é que a palavra aqui, quando Moisés usa lembrou de José, ou não se lembrou de José, não tem a ver diretamente com o esquecimento. Simplesmente ele saiu da prisão por causa da euforia de estar livre, ele não se lembrou do que José fez. Não significa isso. A palavra aqui, que não se lembrou de José, é uma forma mais moral, vamos dizer assim, é uma forma egoísta, ingrata mesmo de ser. Ele não quis se lembrar, não é porque ele não se lembrou, ele não quis falar de José para Faraó. Me parece que ele deixou para usar essa informação como um trunfo no futuro. Eu sei agora que tem uma pessoa que interpreta sonhos, e quando o faraó ou alguém que precisar, que esteja aqui na família real, se alguém precisar, agora eu tenho essa informação e eu vou revelar e eu vou sair bom ali daquela situação. E é exatamente isso que acontece na frente, né? Nós sabemos o que acontece. Não é que ele não lembrou, ele não quis dizer. E a ingratidão é o tom desse final aqui do capítulo, né? Na verdade, todo o capítulo que mistura injustiça com ingratidão e revela a bondade de Deus. Irmãos, quando nós olhamos nessa perspectiva humana, é ingratidão. Mas quando nós olhamos numa perspectiva divina, simplesmente ainda não era chegada. Nós estamos chegando perto do fim aqui. Por muitas vezes, irmãos, nós quiseram apressar as atitudes de Cristo, as ações de Cristo. Por várias vezes Cristo vai dizer assim: não é chegada a minha hora. E outras vezes tentaram impedir o avanço de Cristo. Nós vemos Jesus saindo de Getsemane, os homens querendo prender para levar a cruz. Pedro se intromete e não quer deixar que os homens prendam. Sempre tentaram ou adiantar as ações de Cristo, ou atrasar as ações de Cristo. Sempre tentaram impedir a obra da crucificação, né? Que acontecesse a crucificação. E aí, eu digo, irmãos, com boas intenções às vezes, das melhores intenções possíveis, e justificáveis intenções, outras não, mas algumas sim. O copeiro aqui, ele não lembra de José, porque o seu coração é ingrato e injusto. Não lembra que eu disse que as coisas caminham de acordo com os planos de Deus? A bondade de Deus prevalece quando os seus planos são frustrados. Quando os seus planos não acontecem exatamente como você quer, ainda assim você vê a bondade de Deus. Porque José ainda precisaria ficar 2 anos na prisão, até que chegasse um sonho a Faraó, e ele fosse lembrado agora. Para o ser humano ali, para o copeiro como um trunfo, né? Mas para Deus
um propósito para que José auxiliasse o faraó na interpretação do seu sonho e fosse assim um sábio que ia ganhar a cadeira de administrador do Egito. E agora José não seria somente aquele que revela o sonho, mas seria aquele que mata a fome do povo e preserva, né, todos os povos da terra. Aquele menino que saiu da sua casa, dado como um grande sonhador, os seus irmãos o chamavam assim, de forma de zombaria: lá vem o sonhador. É esse mesmo sonho que colocou na prisão, o libertou da prisão e o tornou aquele que apontaria para Cristo como um grande preservador de todas as famílias da terra. Irmãos, de forma bem rápida aqui, nós já tivemos e iremos ter ainda em vida muitos momentos difíceis da nossa vida. Muitos momentos de solidão, muitos momentos traumáticos, como foi o início da carreira de José, vendido pelos seus irmãos, dado como morto pelo seu pai, indo para um buraco, sendo vendido para o Egito, virando escravo de Potifar, sendo preso de forma injusta. Mas o que nós não podemos esquecer, e eu termino aqui, é que quando nós passamos por esses momentos, nós enxergamos Deus, e me permite uma analogia, desenhando a sua bondade na nossa vida. Cada rabisco, nós vemos Deus, cada passo que demos, nós vemos Deus moldando o nosso coração, mostrando o seu cuidado, a sua preservando, nos fazendo perseverar, ter fé, não naquilo que vemos, mas na certeza que temos no nosso coração. Esther vai casar agora, Léo e Esther. E talvez tenha sido um dos anos que, quando nós casamos, assim que casamos, foi quando nós vimos a bondade de Deus na nossa vida mais fluente. Assim. Vou terminar com essa história bem rápida aqui, irmãos. Nós casamos e logo em seguida fomos no seminário, né? Eu passei um tempo sozinho no seminário e depois Carol conseguiu a transferência para morar lá. E aí a gente foi, não tinha fogão, não tinha geladeira, a gente foi morar, né? Não tinha fogão, não tinha geladeira. A gente foi morar, só tinha uma cama, uma televisão, tinha um fogãozinho daquele de acampar, 2 bocas. E aí nós vimos, irmãos, não necessariamente isso em todo o contexto, os detalhes de Deus cuidando da nossa vida. Não estou dizendo que isso não devemos ser responsáveis e fazer as coisas de qualquer jeito, não. Mas ainda assim, Deus cuida de cada detalhe. Não deixe faltar nada. Se eu trouxer cada um de vocês para contar a história de vocês aqui, e dizer como Jason construiu a sua casa, o espetáculo que Débora passou, a história do irmão dos meninos, cada detalhe. Eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. Isso traz mais certeza no meu coração. Com Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado porque quando nós olhamos com os olhos da fé, nós conseguimos enxergar, Deus, as tuas ações, as tuas atitudes. Não como muitos querem, de forma miraculosa, de forma milagrosa, mas nas atitudes comuns, típicas. Nós vemos o Senhor movendo as coisas, abrindo as portas, fazendo de forma que enxerguemos não outra pessoa, nem a sorte, nem nada, mas somente o Senhor agindo em favor dos seus, porque coopera, Deus, tua bondade coopera para aqueles que te amam em Cristo Jesus.
Deus, que esse texto ele traga a certeza no nosso coração que, mesmo em meio aos dissabores da vida, em meio às nossas prisões, às nossas aflições, ainda assim, nos dá a graça de enxergarmos o Senhor escrevendo e desenhando a tua bondade em cada ato das nossas vidas. Te agradecemos, Deus, que é o privilégio que o Senhor nos criou e nos redimiu, que o Senhor está no alto do trono, mas também mora no meu coração, no nosso coração. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.